Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 99 é o salmo que vamos meditar nesta noite. E tem a ver com essas duas canções que entoamos nesta noite. Por que nós adoramos a Deus? Por que você adora o Senhor? Por que você louva a Deus? Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Salmo 99, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta para a leitura e o estudo da palavra do Senhor nessa noite. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostem-se diante do estrado dos seus pés, ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus. Para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostem-se voltados ao seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Senhor, meu Deus, Pai querido, reunidos nesta noite para te louvar, para te adorar, para buscar a tua face e buscar a direção da tua palavra para as nossas vidas. Rogamos nesta hora, ó Deus, por cada família aqui representada, por aqueles, ó Deus, que não puderam vir, por aqueles que estão acompanhando pela transmissão, aqueles que vão assistir em outros momentos, que o Senhor, ó Deus, seja de fato o motivo da nossa adoração, o motivo do nosso louvor. Ó Deus, traz a revelação aos nossos corações para que possamos de fato te adorar verdadeiramente, ó Deus, em espírito e em verdade. Assim que eu rogo ao Senhor no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. O Salmo 99, como nós temos visto nesses últimos 10 salmos, ele nos fala sobre pelo que adoramos a Deus, pelo que você adora o Senhor, pelo que você vem à igreja para adorar a Deus. Infelizmente, muitas pessoas vão à igreja como se estão indo em um entretenimento, um ambiente social. A igreja não é para isso. O Salmo 99 nos chama a adorar o único e verdadeiro Deus. O Salmo 99 nos adverte que nós devemos adorar ao único e verdadeiro Senhor. Por quê? Primeiro, porque Ele reina. Se Ele reina, Ele é o único Rei sobre toda a criação. Fala comigo. Deus é o único Rei sobre todas as coisas. Fala comigo, Ian. Deus é o único Rei sobre todas as coisas. Então vamos todos juntos. O Senhor reina. Isso é uma verdade na sua vida? Ele reina na sua vida? Ele reina no seu coração? Se Ele reina em nós, queridos irmãos, então nós nos submetemos a Ele.
O que esse salmo está dizendo é justamente isso. Observa isso. O seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Agora observe o verso 5. Exalte o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, ele é santo. Pelo que você adora o Senhor? Nós adoramos a Deus porque Ele é o Rei soberano das nossas vidas. E por isso, nós nos prostramos diante dEle. E por isso, nós o adoramos, nós invocamos o nome dEle. Porque nós confiamos que o governo de todas as coisas está nas mãos dEle. E nada fugirá do controle de Deus. Amém, irmãos? Por isso que nós precisamos ser firmes e inabaláveis em nossa fé. Eu vi hoje um Reels fazendo assim que a pessoa perguntou para a senhorinha: você é de qual religião? Ela falou: eu sou evangélica. E se você não fosse evangélica, você seria de qual outra religião? Ela virou e falou assim: não existe outra. Só existe aqueles que adoram a Jesus e aqueles que não adoram a Jesus. Amém? Isso é uma verdade para você? Porque tem gente que acha que a macumba é mais poderosa do que Deus, que o diabo é mais poderoso do que Deus, que o mal olhado é mais poderoso do que Deus. Fala comigo: o Senhor reina. E se Ele reina, Ele é soberano, querido. E nós nos prostramos a Ele. Pelo que nós adoramos? Adoramos porque Ele reina. Ele tem um poder que nenhum outro tem, somente Deus. Amém? Por isso nós conhecemos Ele. Conhecemos porque Ele se revelou a nós. Ele se revelou a mim e a você. Foi Deus que se revelou. Não somos nós que buscamos Ele. Ele se revela para que nós o adoremos. Amém? Essa precisa ser a verdade para nós, para cada um de nós. Mesmo em nossas incertezas, Deus continua reinando. Ele é Senhor de tudo. E nenhuma folha cai sem a permissão do Senhor. Nenhuma folha. Nem um fio de cabelo, né, Laurinho? Nem um fio de cabelo. Quando chegar lá, nós vamos perguntar por que caíram tantos, né? Mas isso deve produzir um alívio para as nossas ansiedades. Amém, irmãos? Se você confia nesse Deus, se você declara o Senhor reina, então isso precisa produzir um alívio. Isso precisa tirar de você a ansiedade. Olha, quando ele está dizendo assim: o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Parece que ele faz uma menção aqui à aliança, à Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança, quando Josué traz a Arca da Aliança, e eles vão para os embates, eles levavam a Arca da Aliança para vencer. Porque a Arca da Aliança simbolizava a presença da glória de Deus sobre o povo de Israel. E para que eles levassem essa aliança, essa Arca da Aliança, era extremamente rigoroso. Moisés dedicou 2 capítulos de Deuteronômio para dizer como deveria ser transportada a Arca da Aliança. Para que as pessoas entendessem que deveriam usar e entender a presença poderosa de Deus sobre eles.
Por isso, queridos irmãos, que eu acho que nós precisamos entender quem nós estamos adorando. Nós estamos adorando aquele que reina, que tem um poder que é incomparável e que nada pode abalar o poder do nosso Deus. E que Ele se faz presente quando nos envia Cristo Jesus, e Cristo, quando vai, Ele fala que não nos deixaria sós, órfãos, mas que nos daria então o quê? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está onde, irmãos? Fala, igreja. Está em nós. Em nós. Em nós, para que represente, eu e você precisamos olhar para esse texto e entender que ele está nos fazendo lembrar, está fazendo o povo lembrar que a presença de Deus nos leva à vitória. A presença da Arca da Aliança representava proteção, presença, poder, manifestação de Deus. Agora o Espírito Santo está em nós, amém, irmãos? E se o Espírito Santo verdadeiramente nos habita, então nós precisamos entender que Ele é o Rei, que Ele governa. E por isso que nós precisamos estar como? Verso 5. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. E aqui então nós estamos vendo que a verdadeira adoração, ela é quebrantamento, irmãos. Amém? Esse prostrar-se é quebrantar-se. Prostrar-se significa, eu estou abrindo mão do meu poder, eu estou abrindo mão do que eu sei, eu estou abrindo mão do que eu já aprendi, porque eu estou diante do Rei da glória, do Rei dos reis. E Ele é o quê? Ele afirma 3 vezes aqui, 4 vezes no texto, no Salmo todo, Ele é santo, e eu sou o quê? Pecador. Então eu me prostro, eu me rendo a esse Rei. Amém, irmãos? Você se rendeu ao Senhor hoje? Nós precisamos nos render todos os dias, irmãos. A verdadeira adoração vem dessa rendição ao Senhor, dessa rendição absoluta ao nosso Deus. Olha que interessante que ele diz aqui, verso 4. Rei poderoso, quem é Deus? Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Então, quando nós somos levados por Deus e conduzidos a entender a presença dEle, e vamos nos humilhando diante dEle, vamos nos rendendo diante dEle, nós vamos entrando, então, no governo dEle. E o governo dEle é para que sejamos como povo de Deus. Ele diz aqui, estabeleceste a equidade. O reino de Deus, ele é justo. O reino de Deus é equânime. O reino de Deus não há, então, distinções. Presta aqui atenção no que ele está dizendo. Ele não está falando que um vai ser mais principal ou melhor do que o outro. Ele não está falando isso. Ele está falando de equidade, equilíbrio, imparcialidade. Nós estamos diante de um Deus justo, amém? Ele não vai beneficiar um porque ele deu mais alguma coisa do que o outro. Ele não vai fazer mal por o outro porque ele não fez igual o outro. Não tem
história comparativa. Nós somos extremamente carnais, extremamente perniciosos, quando nós achamos que Ele está fazendo uma coisa melhor para o outro, e não está fazendo para mim, e não está fazendo para o outro. Não, Deus não é assim. Aqui Ele está dizendo que o nosso Deus é equânime, estabeleceste a equidade. O nosso Deus, Ele é imparcial, Ele é justo. Amém, irmãos? Ele é justo. Por isso que eu amo ler a Bíblia, irmãos. Eu amo ler a Bíblia. Porque quando eu leio, eu vou vendo essas coisas, e eu vou percebendo que, gente, como nós somos pecadores. Não somos? A gente sempre se relaciona, às vezes, olhando para as pessoas da perspectiva humana, não é verdade? Não é verdade? A gente não se relaciona assim? Eu me lembro uma vez, eu estava lá em São Paulo, numa igreja. Era um culto matinal, e eles me chamaram para ir. Eu era seminarista, estava ajudando numa favela de Heliópolis, e eu estava naquela igreja, junto com a equipe. E entrou naquela igreja Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Gente, que coisa horrível, que coisa patética. É lógico, até eu queria pegar um autógrafo do Pelé também, mas não na hora do culto, porque ele era o rei. Pelé era o rei do futebol, mas ali naquele ambiente, ele não era o rei. Ele nunca foi o rei ali. Ali só tem um rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Agora tem igreja que tem área VIP. Isso é incongruente com a palavra de Deus, irmãos. Isso é incongruente. Isso está distante da palavra de Deus. Levantou naquela manhã, naquela igreja, o pastor antigo lá daquela igreja, não me lembro o nome dele. Ele foi lá e falou: quero pedir que o irmão Edson se sente aqui. Aí ele veio, a esposa dele veio e sentou ao lado. E aquele pastor virou e falou assim: aqui, o Edson, ele é um homem que veio adorar ao único e verdadeiro rei. Foi um silêncio. A molecada que estava em pé, tentando pegar o autógrafo do Edson lá. Naquela época não tinha celular, né? Então não tinha nem como tirar foto, era só o povo pegando Bíblia para o cara autografar. Olha que coisa terrível, né? Mas aquele homem, aquele pastor, teve a integridade de mostrar e ensinar a todos que no ambiente de culto só há um rei. Amém, irmãos? Aqui só tem um rei, é Jesus. Amém, irmãos? Por isso que não tem cadeiras aqui para mim me sentar. Não tem. Sempre brigavam comigo para pôr as cadeiras aqui. Quando a gente for comprar essas cadeiras aqui, o homem que vendeu para a gente, ele queria dar 5 cadeiras de altar. Eu virei e falei assim: não precisa não, irmão. Não, tem que ter, pastor, 5 cadeiras, o senhor vai ver as cadeiras. Eu falei: não, não precisa não. Ele falou: pastor, já vendi para mais de 1000 igrejas, todas elas aceitam, o senhor é o primeiro que não quer aceitar. Eu falei assim: não precisa. Porque aqui todos que entrarem, quando eles entrarem, eles estão vindo aqui para adorar o rei. Amém, irmãos? Fala comigo: o Senhor reina. O Senhor reina. Estabeleceste a equidade.
autoridade. Amém, irmãos? Ele é imparcial. Isso não quer dizer que devemos menosprezar ou desprezar as pessoas, não respeitar, não valorizar. Não é isso. Mas na hora do culto, as coisas que vão ser feitas só dignificam um único Deus, o Rei eterno. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Além disso, o que esse Deus também nos mostra nesse texto? Qual é a nossa postura como adoradores? Já vimos que não podemos estar muito em pé, não, né, irmãos? Temos que estar prostrados diante dele, que nós estamos aqui prostrados diante dele. Mas olha o versos 6 e 7. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhe respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que lhes dava. Olha que coisa maravilhosa. Quando você vem adorar ao Senhor, você vem para adorar ao único e verdadeiro Senhor. Você vem adorar a Ele porque Ele reina sobre a sua vida, porque você entende que a presença dEle é poderosa, você entende que a presença dEle é que te guarda, porque você entende que aonde Ele estiver contigo, Ele te conduzirá a um caminho melhor na sua vida. Você vai para exaltá-lo, e você entende então que você está adorando ao único Deus, e que Ele é santo. Mas aqui o texto está nos dizendo que Ele tendo toda essa majestade, todo esse poder, Ele tendo todas as coisas na sua mão, Ele quer ouvir a mim e a você. Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Martinho Lutero, ele fala que sem confissão não há adoração. Teresa d'Ávila, ela fala que sem se humilhar diante de Deus, não se experimenta a verdadeira graça do Senhor. Moisés e Arão invocaram o nome de Deus. Samuel invocou o nome de Deus. E aqui está dizendo que Deus respondeu a eles. Tem alguma coisa na sua vida? Busca o Senhor, amém, irmãos? Isso está extremamente relacionado com o que Jesus vai nos dizer lá em João 15. O que ele nos diz lá em João 15? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu concederei. Não é isso que ele diz? Não foi o que Jesus ensinou em Mateus também, falando no Sermão das Montanhas, que ele diz, pedi, pedi e batei, batei e... Então ele nos ensina. Aquele que se humilha, aquele que confia em Deus, pode ter certeza que Deus responderá à sua súplica, ao seu pedido, à sua necessidade. Além de Deus ser imparcial, aqui agora nós estamos vendo que o nosso Deus é acessível. Fala comigo, meu Deus é acessível. Ele é acessível. Primeira vez que Deus falou com Samuel, ele tinha quantos anos? Vocês se lembram? 8. Primeira vez que Deus falou com ele. Então, o nosso Deus é acessível, amém, irmãos? Você confia nesse Deus? Então, ora, busca.
Peça a Ele. Eles clamavam pelo Senhor e Ele lhes respondia. Amém, irmãos? Ensina essas crianças a orar, gente. Ensina as crianças a pedirem. Persevere na oração. Confia que o Senhor dará a resposta. Charles Spurgeon, em uma de suas pregações, ele disse assim: Deus nunca deixa um filho sem resposta. Mesmo que a resposta demore, Ele nos ensina a ter paciência. Clama a Deus, clama a Deus. Mas olha o que Ele nos diz. Qual que é o grande perigo da adoração ao Senhor? O grande perigo é sairmos daqui e falarmos: nossa, foi gostoso o culto, foi bom, mas não aplicarmos a palavra do Senhor às nossas vidas. Esse é o grande perigo. Verso 8. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus, para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Deus vai responder, Ele quer responder a sua oração. Mas o problema é, você já venceu a síndrome luciferiana do teu coração? A sua síndrome de rebeldia contra Deus? Você já venceu a sua síndrome do orgulho? Não, por que Deus não me responde? Por que Deus não faz assim? Porque eu quero que Deus age dessa maneira. Por que nós não recebemos? Tiago diz: não recebemos porque pedimos mal, para os nossos próprios deleites. Síndrome luciferiana. Síndrome de rebelião. Espírito de rebelião, orgulho. Deus fala para nós: eu sou santo, seja santo. Não foi o que ele disse? Verso 3, que é santo. Verso 5, ele é santo. A declaração é que ele é santo. Ele é o rei. Ele é imparcial, ele vai responder, ele vai nos direcionar, mas a pergunta é: você vai mudar? A verdadeira adoração nos leva à transformação da nossa vida, amém, irmãos? A verdadeira adoração nos leva ao quebrantamento diante de Deus. E assim o salmista termina, nos advertindo e nos falando: exaltem o Senhor, o nosso Deus, novamente prostem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Gente, adorar a Deus, buscar o Senhor, não é a mesma coisa que você vai no cinema, vai num teatro, ou vai, escuta uma música, vai numa apresentação musical. Essas coisas são muito boas. Você vai e sai de lá e fala: nossa, que coisa legal, foi muito bom. A gente sai de lá, às vezes, enebriados, felizes com essas coisas. E tem gente que vem para a igreja querendo isso. Mas a gente está aqui para adorar o Rei, amém, irmãos? E Ele vai ser o Rei. E Ele vai direcionar. E Ele vai mostrar o que nós precisamos aprender. Então, quando a gente sai daqui, a gente sai para viver a santidade de Deus, amém, irmãos? Eu acho tão engraçado que tem gente que fala assim: nossa, pastor, hoje o chicote doeu. Eu olho assim, eu fico pensando, eu penso assim no meu coração, sabe, irmãos? Me perdoem, sabe? Eu sei que o que eu penso é pecado, mas eu fico pensando assim: estava querendo o quê? Você está procurando o quê?
Porque se eu ler isso daqui, irmãos, isso daqui está falando comigo primeiro, se não está falando com você, se você não está entendendo nada que está dizendo aqui, que se esse Deus sendo santo, fazendo tantas coisas maravilhosas, tantas coisas poderosas, eu vou sair daqui com espírito de rebelião, misericórdia. Eu vou sair daqui ainda me achando alguma coisa? Não, eu vou me prostrar ainda mais ante o Senhor, amém, irmãos? O chicote está afiado, pastor. Mas você está esperando o quê, irmão? Você está querendo o quê? Nós temos um espírito terrível dentro de nós, que é um espírito luciferiano, que é um espírito de rebelião. E eu não gosto do castigo de Deus, porque eu sei que o castigo de Deus é pior do que qualquer outra coisa deste mundo. E olha que quando eu recebi algum castigo da minha mãe, ou quando minha mãe já me olhava com aquele olhar da minha mãe, aquilo já me fazia estremecer, e eu fico pensando, se o olhar da minha mãe já me fazia estremecer, eu fico pensando o olhar de Deus sobre mim. Deus tenha misericórdia de nós. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se voltados para o santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Se Ele é santo, então nós, quando terminarmos de orar, nós sabemos então que devemos levantar para obedecer ao que Ele nos ensinou, ao que Ele nos desafiou. Amém, irmãos? Ao que Ele nos desafiou. O que Deus tem nos desafiado nessa noite? Eu espero que pelo menos 4 coisas te desafiem nesta noite. A primeira delas é render-se completamente à soberania de Deus. A segunda delas, a confiar na justiça do nosso Deus. A terceira delas é saber que a santidade do nosso Deus, nós não podemos ferir a santidade do nosso Deus. E a quarta delas é que podemos confiar e descansar que Ele vai ouvir as nossas súplicas, as nossas orações, e vai atender conforme o bom propósito, o bom querer dEle sobre nossas vidas. Que ao adorar ao Senhor, possamos ser transformados para termos um coração submisso, grato, satisfeito, cheio do Senhor. Que ao adorar a Deus a gente encontre o gozo, o verdadeiro gozo dessa vida. Que ao olhar para o Senhor, isso produz a verdadeira paz em nossos corações. Que ninguém, nada neste mundo é capaz de preencher tão gloriosamente as nossas vidas do que o Senhor, o nosso Deus. O Senhor reina. Adorar a Deus, eu tenho entendido para mim que é o maior privilégio da minha vida. E para você? Cristo morreu na cruz do Calvário. E quando Ele disse, está consumado, o véu rasgou. O véu rasgou, irmãos. O que antes só o sumo sacerdote podia entrar, eu e você agora temos o privilégio para entrar no Santo dos Santos. Temos o privilégio de entrar no gabinete do Altíssimo, no lugar mais secreto de todo o universo, o Santo dos Santos. Isso não é um convite qualquer, isso não pode ser uma coisa de qualquer forma. Isso é um grande privilégio, inestimável.
inestimável. Isso não é vendido, como algumas igrejas estão fazendo por aí. Não tem bilhete que você possa comprar neste mundo para entrar neste lugar, porque o bilhete foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Para que nós tenhamos esse entendimento de que nós entramos na presença do Rei, do Santo, do Majestoso, do Glorioso, do Soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa glória, todo o nosso louvor. Porque coisas grandes e maravilhosas acontecem quando entramos na presença do Deus vivo. Hoje você entrou nesse lugar. Você não pode sair a mesma pessoa. Você não pode continuar vivendo a sua vida como você tem vivido. Nós precisamos sair daqui com a certeza de que os nossos olhos viram o Rei. Amém? De que nós o adoramos. E temos a certeza de que Ele ouviu as nossas súplicas, as nossas orações. Que isso então cure as tuas ansiedades, transforme o teu ser, te encha do Santo Espírito de Deus. Que isso te faça realmente amar a Deus sobre todas as coisas. Que privilégio, que honra. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por este salmo tão profundo, tão maravilhoso, Senhor. São pequenos versos que nos levam a refletir de uma maneira tão profunda sobre a nossa adoração, sobre o nosso louvor. Que hoje o Teu Espírito, ó Deus, nos leve a compreender este tão maravilhoso privilégio que o Senhor tem nos dado. Que hoje, ó Deus, o Senhor cubra cada vida aqui com esta Tua graça maravilhosa. Que hoje cada vida aqui, ó Deus, realmente se renda aos Teus pés. Que hoje, ó Deus, ao levantarmos e sairmos, irmos para os nossos lares, nós saiamos daqui, ó Deus, realmente, profundamente tocados e transformados pela Tua palavra. Porque hoje nós vimos o Rei, e és Tu, ó Senhor. E por isso, dedicamos honras, glórias e louvores ao Teu santo nome, hoje e para sempre. Amém. 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 Amém, irmãos? Essa palavra é para trazer conforto. Amém? Se você não sair daqui com esse conforto, tem alguma coisa que você tem que corrigir na sua vida, então corrige agora. Fecha os teus olhinhos, fala com o Papai do Céu, Papai do Céu, eu quero experimentar dessa Tua graça curadora e restauradora. Se tem algo que precisa ser corrigido, transformado, o Senhor vai corrigir, transformar no poder do Espírito dEle, amém? E que o Espírito Santo hoje te transforme, te leve a ser um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, como Jesus nos convidou a ser.
Pai, nesta hora, ó Pai, eu quero agradecer por cada irmão, por cada família aqui representada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. O Senhor nos dê um restante de semana abençoada na Tua santa presença. Nesta hora também, Senhor, quero colocar, ó Deus, os embaixadores, ó Deus, o Anver. Pai, guarda cada criança, cada conselheiro, guarda, ó Deus, agora o retorno deles, o restante desses dias, ó Deus, o restante das ministrações que vão acontecer lá, ó Deus, fala aos corações, que eles possam voltar cheios do Teu Espírito Santo. Pai, nós queremos colocar, ó Deus, a Gabriela nas Tuas mãos, que o Senhor tome, ó Deus, a vida da pequena Gabriela, ó Deus, que ela possa ser plenamente restaurada para a honra e glória do Senhor. Oramos pela vida da irmã Creus, ó Deus, pedimos, ó Deus, que o Senhor também restaure a saúde dela, ó Pai, e abençoe a vida dela. Oramos pela vida da Elisângela, Senhor, pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com tratamento, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo a vida da Tua serva, ó Deus, e que haja realmente uma mudança, ó Deus, de todo esse prognóstico na vida dela, ó Pai. Se há mais alguém enfermo, ó Deus, nós colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua graça, a bênção da cura sobre estas vidas e as vidas daqueles que nós não sabemos, ó Pai, mas que o Senhor venha abençoar. Visita aqueles que estão nos leitos de hospital, nas UTIs, derrama da Tua graça curadora, ó Pai. Ó Deus, coloca a Tua mão na vida daqueles que estão precisando de um encaminhamento, ó Deus, venha abençoar, Senhor. Venha, ó Deus, abrir as portas. Usa, ó Deus, os governantes, ó Deus, do município, do estado, ó Deus, do governo federal, para, ó Deus, amenizar a dor daqueles que estão enfrentando lutas, ó Pai. Nós oramos e pedimos assim, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.